E aí, povo da terceira série, tudo bom? Né? Já faz um tempo que a gente não se vê, né? Então, tô com saudade de vocês. Mas mesmo com a epidemia, ou melhor dizendo, a pandemia de Covid-19, né? A gente tem que dar continuidade ao conteúdo de vocês através das aulas à distância, né? É, a escola já há algum tempo tem ferramentas que dinamizam esse processo, né? Vocês já têm acesso à plataforma Sai Digital cotidianamente, né? Já sabem usar o AVA como um instrumento tanto de estudo como também no complemento das atividades de exercício de vocês. E agora a escola vai estar mais presente, né? Nesse cotidiano aí com o nosso canal do YouTube que está sendo lançado, né? Hoje a gente vai começar o nosso conteúdo do segundo bimestre, né, com o terceiro capítulo, a filosofia medieval, né? Pegue o seu caderno, pegue aí o seu livrinho, faça as suas anotações e mãos à obra. Sei que muitos de vocês gostam desse tema, né, e a gente vai continuar debatendo com vocês. Vou passar aqui o slide para a gente dar continuidade. Gente, o que acontece? Antes de falar da filosofia medieval, a gente tem que explicar um pouco do contexto no qual ela se insere, né? A filosofia medieval ela nasce ainda na passagem do Império Romano, né, para a Idade Média, né, aquilo que vai ser construído como os chamados pais da Igreja, né, no qual o Santo Agostinho ele é um deles. Ele vai se influenciar pelas ideias da última escola, né, grega da filosofia, que é a escola alexandrina, que tem como grande expoente, né, o filósofo Plotino, que através do resgate das ideias de Platão e a sua mistura com o pensamento cristão, houve uma tentativa de cristianizar o Platão, né? E o Agostinho vai se influenciar pelas ideias e vai trazer o pensamento do Platão para dentro da filosofia medieval, né? A teologia e a filosofia vai ter uma estreita relação durante esse período devido à Igreja ser a principal instituição da Europa, se tornar uma grande senhora e ainda ter controle político e espiritual e temporal, né, e jurídico em muitas localidades, né, da vida social das pessoas nesse período, né. E a filosofia medieval ela se divide em duas grandes fases. A patrística, que vai do século I a.C. ao século IV, e a filosofia escolástica, que nasce no século IX, mas que vai até o século XV e XVI d.C., certo? Nessa aula em específico, a gente vai tratar do pensamento do Agostinho, tá bom? Gente, a gente vai tratar sobre a ideia da teoria do conhecimento, né, no Agostinho. O Agostinho, influenciado pelas ideias do Platão, né, vai dizer que as pessoas elas já têm um conhecimento presente na sua alma, né? O Platão chamava isso de reminiscência, né, e o Agostinho também. Porém, essa reminiscência, esse conhecimento, essa memória que existe dentro do conhecimento presente na alma, né, até para os gregos, né, o conceito de alma é um pouco diferente para os cristãos, né? O grego ele entende alma como um conhecimento que é transmitido e que ele não morre, ele permanece e quando você o desperta, né, acontece a chamada reminiscência, que você se lembra de vidas passadas ou de conhecimentos que você já tinha, tá? Segundo Agostinho, a teoria da reminiscência de Platão era importante, mas ela só poderia existir porque o ser humano, ele que foi criado por Deus, tem uma parte pequena, bem pequena, da sua natureza, né? E quando essa natureza ela é despertada, aproximando-se de Deus, o ser humano é capaz de enxergar algumas verdades, né? E isso é possível graças àquilo que o Agostinho vai chamar de a centelha de Deus, ou a fagulha de Deus, que é presente em cada ser humano como reminiscência, né? E a partir daí vai surgir a famosa teoria da iluminação divina, que quando o ser humano ele se aproxima de Deus, né, ele consegue, através da iluminação, saber discernir o que é certo, o que é errado, né, construir aí, através de uma prudência com características divinas,
né, e dadas por Deus, né, uma ética que para ajudar a intervir e construir as suas relações pessoais, né. Inclusive a partir dessa ideia que ele vai construir o conceito de livre-arbítrio, né. A primeira ideia de livre-arbítrio é pensada por ele, né. Inclusive ele vai estudar, né, o Gênesis, a parte da queda, e vai analisar por que, por exemplo, né, e de onde vem o mal. E o livre-arbítrio está relacionado diretamente com isso, né. Uma vez perguntaram ao Agostinho se o mal vinha de Deus, né, se Deus criou todas as tessituras da realidade, né, se Lúcifer se tornou mal, por que e se ele veio de parte da natureza de Deus, então Deus é mau? Perguntaram para ele, né? E ele vai ter uma explicação para isso, né? Lúcifer, quando se subjugou, né, ou melhor dizendo, como discordou das ideias de Deus, ele queria ter algo que o ser humano tinha, que os anjos não possuem, né, que é justamente a subserviência, né? Os anjos são seres subservientes a Deus, né? E Lúcifer queria ter algo que o ser humano tinha, como um ser inferior a ele, que era um anjo, um arcanjo bem próximo de Deus, e as pessoas comuns não tinham, que era o livre-arbítrio, a possibilidade de decidir sobre o seu próprio destino. E Deus dava a oportunidade do ser humano de poder escolher entre o certo e o errado, uma espécie de ética para que você pudesse escolher que caminho seguir, né? Isso não existe, por exemplo, na filosofia da antiguidade, em especial na filosofia grega. Os gregos acreditavam, inclusive a partir dos mitos, que todo o seu destino estava traçado, né? Inclusive o destino dos deuses, né? Aquilo que você fazia, né, você não podia mudar, aquilo que o destino pretendia, você não podia mudar. Já na filosofia medieval, não. O livre-arbítrio é justamente a ética que permite, através da iluminação e da razão, o desenvolvimento da razão, você discernir o que é certo e o que é errado, né? Você discernir das intenções que existem dentro do seu coração e você tomar aí a decisão certa em cada situação da vida, né? Vai surgir assim a ideia de livre-arbítrio. E sobre a questão da natureza de Deus, se Deus era mau, né, o Agostinho vai afirmar que o mal vem da vontade e das escolhas humanas, ou das escolhas que os seres fazem, né? E que, ao não saber discernir o certo do que é errado, ao não terem um contato com a iluminação divina, que é, segundo ele, a verdadeira razão, as pessoas não sabem se comportar ou não sabem medir as consequências dos seus atos e acabam pecando ou se afastando de Deus. E por esse motivo acabam transformando as ações que eram boas em más ações, né? Então o mal, segundo ele, não veio da natureza de Deus, veio da natureza das escolhas permitidas inclusive pelo livre-arbítrio, tá? A ética no pensamento do Santo Agostinho, ela é muito presente, né? Principalmente na construção daquilo que ele vai chamar de a cidade de Deus, que se você pegar um pouco do pensamento do Platão presente, né, nas suas alegorias, como a alegoria da caverna, né, que ele mostra o que é a realidade sensível e a realidade aparente e enganosa do mundo e tal, do mundo real, que segundo Platão o mundo real não é um mundo perfeito, o mundo perfeito é aquele que nós conseguimos construir nas ideias, que ele vai chamar inclusive de um mundo das ideias, no qual o mundo inteligível pode ser alcançado através da razão, né? Mas para o Agostinho a razão não estaria em um mundo à parte, ela estaria no contato que o ser humano teria com Deus, aonde as ações que existem na cidade dos homens, que são enganadoras, que são cruéis, que são efêmeras, né, que incitam ao pecado da carne, elas têm que ser eticamente construídas aqui, né, com valores, né, com virtudes, com aproximação com a divindade,
para que você possa, a partir da construção, né, da sua vida ética na cidade dos homens, conseguir a morada na cidade de Deus, que representa inclusive o verdadeiro conhecimento, a razão, né, e também as ideias de salvação presentes no pensamento de Agostinho. Tá? Gente, esse foi um breve resumo da aula, né? Espero que vocês tenham gostado. Nas próximas aulas a gente vai debater um pouco mais sobre o pensamento e a teoria do Agostinho em relação à questão política, né? Em relação à questão antropológica e continuar debatendo sobre a ética, né? Respondam os exercícios que vão estar presentes na Agenda Edu. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até mais.